Amém. Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Amém? Vamos sentar, meus irmãos, vamos nos aquietar em nossos lugares. Realmente ficou muito agudo. E vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 3. Vamos nos aquietar, nos sentar. Isso, quando todo mundo se aquietar, a gente dá início. Se aquietem. Amém. Eu quero lembrar a todos que durante todo esse segundo semestre de 2024, nós estaremos trabalhando sobre o tema que o Antigo Testamento aponta para Jesus. Nós demos início na semana passada e hoje daremos continuidade, e isso vai ser até o final do ano, se Deus assim nos permitir. Então, na semana passada, a gente falou sobre Adão, a queda, a graça de Deus e o plano de Deus. Que inclusive, esse plano está descrito aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é o texto que a gente vai trabalhar hoje. Mas todo esse semestre nós iremos trabalhar sobre isso. E aí eu quero repetir uma coisa que eu falei na semana passada, porque algumas pessoas não estavam aqui. Então eu quero repetir. De que muitas vezes a gente, quando fala do Antigo Testamento, a gente simplesmente trabalha o Antigo Testamento tirando lições morais, né? Sobre fé, sobre paciência, né? Sobre perseverança. E tudo isso é importante. Tudo isso tem seu valor. Mas o Antigo Testamento não é só para isso. O Antigo Testamento não é um texto apenas para a gente tirar lições morais. De fé, de paciência, né, de perseverança e por aí vai. Não, o Antigo Testamento ele aponta para Jesus. O Antigo Testamento ele aponta, ele sinaliza uma direção. E é justamente isso que a gente vai tratar durante todo esse semestre. De que todos os livros do Antigo Testamento, seja eles quais forem, eles sempre estão apontando na direção de Jesus. E nós iremos ver isso ao longo desse semestre, olhando não todos os textos, porque não vai dar tempo, mas a maioria dos livros do Antigo Testamento, a gente vai passar por eles e vai ver um texto deles, aonde esse texto aponta para Jesus de maneira explícita ou não. Então, como eu disse na semana passada, a gente viu que a criação de Adão, a queda de Adão, a graça de Deus em Adão e o plano de Deus para restaurar esse Adão que caiu, tudo isso apontava para quem? Está todo mundo aqui? Tudo isso apontava para quem? Para Jesus. E hoje nós iremos falar mais especificamente dessa questão desse plano que aponta para Jesus. Então, por favor, leia comigo Gênesis 3, versículo 15. Diz o seguinte. Só um detalhe, tá? O texto aqui de Gênesis 15, 3:15, é Deus dando a sentença da serpente. Ele começa as sentenças, porque depois que o homem cai, ele dá uma sentença para a serpente, ele dá uma sentença para o homem, ele dá uma sentença para a mulher. Até a terra, né, que não fez nada, recebe uma sentença. Então, aqui, versículo 15, é uma sentença para a serpente. Então, vamos lá. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, ou esmagará a tua cabeça, e tu
lhe ferirás o calcanhar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, queremos dar graças a Ti. Durante todo esse culto, nessa manhã, nós Te celebramos de várias maneiras. Te celebramos em oração, Te celebramos através dos louvores. Nós cantamos a Ti hinos que Te exaltam, que glorificam o nome do Senhor. Também entramos em comunhão contigo, Deus, e com os nossos irmãos através da ceia, porque a ceia é esse momento de comunhão com o Senhor e com os irmãos. Também te adoramos através das ofertas, porque as nossas ofertas, as nossas contribuições também são uma adoração ao Senhor. E é chegado o momento, ó Deus, de ouvirmos a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo, que já está presente aqui desde o início desse culto, que o Teu Espírito nos toque, Senhor. Que o Teu Espírito nos prepare para a compreensão e entendimento da Tua palavra. É por isso que nós sempre rogamos que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos ilumine o entendimento. Para que o nosso entendimento, uma vez iluminado pelo Teu Espírito, ele venha ter a compreensão exata da Tua palavra. Porque a única coisa que importa nesse momento agora é a Tua palavra. E portanto eu rogo a Ti que eu, Senhor, seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, que seja a Tua palavra e que eu só pregue a Tua palavra e mais nada. E que apesar da minha voz estar sendo ouvida, mas que seja a palavra do Senhor a sair da minha boca. Porque eu somente quero ser um instrumento usado nas Tuas mãos. Usa-me, Senhor, para falar o nosso coração por intermédio da Tua palavra. Esse é o nosso pedido, esse é o meu pedido especial. Em nome de Jesus, eu oro, em nome de Jesus, eu Te clamo e agradeço. Amém, Senhor. Então, como eu já estava falando, o texto que a gente leu é a sentença da serpente. E essa sentença ela recebe por conta de quê? Porque o que a serpente fez? Ela engana a Eva. Ela mostra a Eva uma coisa que Deus havia dito que não deveria fazer. Ou melhor, ela não só mostra, mas ela induz Eva a comer do fruto. E a enganação dela, que é muito interessante, né? Porque aparentemente ela está mostrando para Eva uma coisa boa. Porque a árvore, o fruto da árvore em si, não era ruim. Pelo contrário. O fruto da árvore dava o que para eles? Conhecimento. Conhecimento é ruim? Não. Mas a questão não era o conhecimento, não era o fruto. Mas a questão estava exatamente na ordenação, na ordem que Deus havia dado de não comer desse fruto. Então a serpente consegue dilubriar Eva, enganar Eva, para fazer com que uma coisa boa se torne pecado. Não é? A árvore e o fruto eram bons, mas eles não podiam comer dele ainda. E ao fazer isso, ela engana a Eva para fazer com que algo bom se tornasse pecaminoso. Amém? Então, isso é o que a serpente fez. E por causa disso, Deus está dando a ela uma sentença. E nós iremos olhar para essa sentença aqui com todo cuidado, tentando analisar cada parte dessa sentença e o que essa sentença significa, e mais ainda, para onde essa sentença está apontando. Em que direção essa sentença está apontando, o que essa sentença está sinalizando. É isso que a gente vai ver hoje. Então, olhando para esse texto,
Óbvio, tem uma expressão muito clara aqui de Jesus, e a gente vai chegar lá. E é isso que a gente vai tentar fazer. Como é que a gente pode ver Jesus aqui? Então, esse texto, ele está revelando esse plano de Deus em Jesus, mas ele também está revelando outras coisas que nós iremos ver a partir de agora. Então vamos lá. Versículo 15. Leia comigo de novo aí o início. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Olha que coisa muito maluca. Porque o diálogo entre a mulher e a serpente parece um diálogo de duas pessoas que se conhecem há bastante tempo, né? Tanto é que... Por que eu estou dizendo que parece um diálogo de pessoas que se conhecem há bastante tempo? Porque Eva confiou na serpente. E você confia em pessoas que você conhece há bastante tempo. Ou por acaso você pega aqui o teu celular e entrega na mão da pessoa que você conheceu naquele momento. Ou confia o teu filho a alguém que você acabou de conhecer. Claro que não. A confiança, ela é em alguém que você já conhece. Então Eva confiou na serpente como se elas já se conhecessem há bastante tempo. E aí, o texto em questão, o que nós acabamos de ler, é que na sentença que Deus dá à serpente, ele está colocando entre a serpente e a mulher uma inimizade. Elas agora se tornam inimigas. Elas não têm mais amizade, afinidade. Se tornaram inimigas. Mas eu quero que você note que não foi só elas. Olha o que ele diz. E a gente vai tratar disso daqui a pouco. Mas olha só. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência dela e o teu descendente. É como se, preste atenção, é como se duas famílias fossem inimigas. Você já viu isso alguma vez? Né? O pai e a mãe se intrigam com aquele outro pai e mãe, e aí os filhos acabam abraçando essa inimizade, e eles viram verdadeiros inimigos, uma família inimiga da outra. A ideia aqui é essa. A ideia é que agora toda a família, por assim dizer, da serpente se tornará inimiga da família ou dos descendentes da mulher. E isso é importante a gente entender. Vá para o versículo 20. Olha o que Adão diz a respeito de Eva. Adão chamou Eva a sua mulher, porque ela foi a mãe de quem? De quem que Eva foi mãe, meus irmãos? Leiam aí. De todo ser vivente. Isso significa dizer que toda a raça humana faz parte dos descendentes da mulher, correto? E esses descendentes da mulher são inimigos de quem? Da serpente. Toda a descendência de Eva, ou seja, nós, não deveríamos ter amizade com a serpente. Não deveríamos confiar na serpente. Não deveríamos nos deixar enganar aos apelos enganosos da serpente. Porque assim como ela enganou a nossa mãe, nos enganará também. Assim como ela fez com que algo bom e agradável se tornasse pecado para Eva, assim ela fará com todos os descendentes de Eva. Porque a ideia da serpente é fazer com que não somente Eva, mas todos os seus descendentes se tornem separados de Deus. Amém? Eva acredita na serpente e é separada de Deus. Mas na sentença da serpente, Deus está dizendo que todos os descendentes de Eva são inimigos da serpente.
Mas por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, todos nós, de vez em quando, ainda agimos como Eva. E ainda damos ouvido às enganações da serpente. Vai ser bom. Só um golinho. Ela é bonita. Vai lá, não tem mal nenhum. Tu vai se satisfazer. Vai ser prazeroso. Mas nada do que a serpente disse foi bom. Tudo que a serpente falou para Eva, enganando-a, a separou de Deus. E por que nós achamos que hoje é diferente com a gente? Tudo que a serpente diz aos nossos ouvidos era uma tentativa de fazer com que nós, os descendentes de Eva, sejamos separados de Deus, assim como foi com Eva. Porque isso a gente não pode esquecer. Os descendentes de Eva são inimigos da serpente. A serpente é nossa inimiga. E quem é essa serpente? Quem é? O diabo. Como diz em Apocalipse capítulo 12, a antiga serpente, o diabo, o nosso adversário, o nosso inimigo, como diz João, o inimigo de nossas almas. Então, na sentença aqui da serpente, Deus está dizendo que os filhos de Eva, nós somos inimigos da serpente. A serpente irá tentar nos enganar, como ela enganou a Eva, de quem nós somos descendentes. Você entende isso, meu irmão? Então, olhe só o que eu falei no começo. Mesmo que algo pareça bom, mesmo que algo pareça agradável, porque eu quero mostrar isso para você. Volte para Gênesis 3. Aí lá para o começo. Olha o versículo 6. Então, olha só. Então, vendo a mulher que a árvore era o quê? Boa para dela comer. O que mais? Agradável aos olhos. E o que mais? Desejável. Nem tudo que aparenta ser bom, agradável e desejável vai ser bom para nós. Porque mesmo que seja bom aparentemente, mesmo que seja agradável, mesmo que seja desejável, se for contrário à vontade de Deus, nos separará dele. E a serpente sempre irá tentar nos dizer: faz, porque é bom. Deus está apenas querendo te tirar daquilo que é bom. Deus apenas está tentando te enganar. Porque olha o que ele disse, o que a serpente disse. Versículo 2, aliás, versículo 1. A serpente, que era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus havia feito, ela disse à mulher: foi assim que Deus disse, não comerás de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher: não. Aí a serpente disse no versículo 4: com certeza, o quê? Não morrerás. O que a serpente acabou de fazer aqui? Mentir, enganar. E é assim que ela continua fazendo com todos nós ainda hoje. Porque nós somos inimigos dessa serpente. Ela ainda é a nossa inimiga e sempre vai ser. E por quê? Porque o próprio Deus fez essa inimizade. E isso para o nosso bem. Não é isso? Versículo 15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. É por isso que o Tiago ele vai dizer
na sua carta, no capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer o seguinte, que a amizade do mundo, ou seja, a amizade com quem, meu irmão, no mundo? Com a serpente. É inimizade contra Deus. A amizade do mundo, ou seja, a amizade com a serpente, com as coisas da serpente, com as coisas que ela tenta dizer para nos enganar, a amizade com aquilo que é pecaminoso, é inimizade contra Deus. Porque na sentença está que nós os descendentes de Eva, seríamos inimigos da serpente. E ela, por sua vez, nossa inimiga. E, portanto, não podemos dar ouvidos às enganações da serpente. Se nós dermos ouvidos, nós não seremos enganados, porque nós já sabemos que ela é nossa inimiga. E se nós dermos ouvidos, nós iremos dar ouvidos sabendo que tudo que ela fala para a gente é enganação, mas mesmo assim a gente irá fazer. Não seremos mais enganados. E isso é algo muito pior. O que faremos sabendo que não deveríamos fazer. Amém? Deus me livre, mas amém, né? A segunda coisa aqui que eu gostaria que a gente prestasse atenção é que quando Deus diz: porém inimizade entre ti e a serpente, entre a descendência dela e o teu descendente, tem uma coisa implícita aqui. Porque o que uma pessoa precisa fazer ou ter para ter descendentes? Filhos. E no caso de Eva, o que ela precisaria fazer para ter filhos? Não estou falando do antes, eu estou falando durante. Ela precisaria engravidar. E isso é uma coisa fantástica. Porque, olha só, eu quero que você preste atenção. Através de quem o pecado entrou? Quem foi que comeu a fruta primeiro? Quem foi enganada? Eva. Eu fico imaginando o seguinte: o peso sobre ela de ser a responsável, de ser a porta de entrada do pecado no mundo. Porque muito embora Adão tenha sido responsabilizado, Eva foi a porta de entrada. Ela foi enganada, ela conversou com a serpente, ela acreditou na serpente. E não somente isso, ela come do fruto e ainda oferece para o homem, que omisso simplesmente come. E por que eu estou dizendo omisso? Porque Paulo vai dizer a Timóteo, lá no capítulo 2 de 1 Timóteo, de que Eva foi enganada e não Adão. Então Adão, ele comeu consciente. Eva ainda foi enganada. Adão não, ele sabia e comeu mesmo assim. Por isso ele foi o responsável, até porque ele era o representante da raça humana. Mas imagine como Eva não se sente. Com todo aquele sentimento, né, de ser a porta de entrada do pecado no mundo. Aí Deus diz isso aqui: porém inimizade entre ti e o descendente da mulher. Aí ele diz, né, ele te ferirá a cabeça, ele esmagará a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é um apontamento, por assim dizer, claro a Jesus. Jesus é o descendente da mulher, através do qual iria ser esmagada a cabeça da serpente. Então Deus está aqui fazendo uma coisa muito importante. Ele está restaurando a mulher. Ele está dando esperança à mulher. Porque se a mulher, ela foi a porta de entrada do pecado, ela também seria a porta de entrada para a salvação nesse mundo. Não é? E assim ela seria restaurada.
Deus está dando a Eva aqui a esperança de que, olha, Adão poderia até culpar ela, mas Deus já livra ela daqui. Porque se ela foi a porta de entrada do pecado, ela seria a porta de entrada para Jesus, o descendente dela, através de quem a salvação viria, e veio. Então ele está dando aqui a Eva a restauração, a esperança da restauração, através de quê, minha irmã? Da gravidez. É por isso que a maternidade, ela é algo tão extraordinário. É algo que quase todas as mulheres desejam ser mãe. Porque na maternidade está essa esperança que foi colocada no coração de cada mulher. Sabe uma coisa interessante? Praticamente todas as mulheres de Deus foram estéreis. Era ou não era? Sara, Raquel, Ana, Isabel e tantas outras. E você sabe por quê? Porque o inimigo entendeu isso aqui. Ele entendeu que iria nascer de uma mulher a salvação. Aquele que iria esmagar a cabeça. Então todas as mulheres que ele achou que deveria vir delas o menino, ele cerrou o ventre. Sara, Raquel, Ana. Sara era mulher de quem? Raquel. Abraão, né, o pai da nação, que eles chamam, né? Raquel era mulher de quem? Jacó, que era isso, né, que é quem recebe, a nação recebe o nome dele, né? Porque ele é Jacó, o nome dele é mudado para Israel. Ana, mãe de quem? Samuel. Aí vem Isabel, mãe de quem? Todas aquelas que o inimigo, que a serpente achava que seria a mulher, que seria a mãe do Salvador, cerrou o ventre. Mas aí Deus abre o ventre de Sara, de Raquel, né? De Ana e de Isabel. E o mais interessante, Sara e Isabel, elas engravidam em que período da vida? Na velhice. Onde elas já não tinham mais nem o ciclo normal das mulheres. Onde elas não só eram estéreis, como elas não podiam mais engravidar. Porque a gravidez é o símbolo da esperança da salvação em Cristo Jesus. A sentença da serpente aqui, o teu descendente será inimigo do descendente dela, aponta para Jesus. A gravidez de Eva, através do qual seria a porta de entrada da salvação, aponta para Jesus. Infelizmente, minha irmã, muitas mulheres hoje em dia mudaram essa mentalidade de querer ser mãe. Mas a maternidade, ela sempre foi o sinal e o símbolo da redenção da mulher em Cristo Jesus. Eu queria que você abrisse aí em 1 Timóteo capítulo 2. Porque esse texto sempre me intrigou. E foi estudando isso aqui que eu entendi esse texto. 1 Timóteo 1. Aliás, 1 Timóteo 2. Todo mundo achou? Versículo 15. Olha, o texto que eu citei antes, vamos ler do 13. Vamos ler do 13.
Ele diz assim, ó: porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada e caiu em transgressão. Aí olha o 15: todavia ela será salva, dando à luz filhos, desde que permaneça com domínio próprio na fé, no amor e na santificação. Por que a mulher será salva dando à luz filhos? É porque a maternidade é um sinal, é um símbolo da nossa salvação em Cristo Jesus. Deus restaura a mulher, dizendo para ela que ela daria a luz. Porque ela foi a porta de entrada do pecado, ela seria a porta de entrada da salvação. Amém? Amém? Agora, essa frase, o descendente da mulher, ela também tem uma outra coisa importante aqui. Porque ele não está falando apenas do significado pessoal de que Eva engravidaria, mas ele está falando de aonde Jesus viria, ou da onde ele viria. Então, quando ele diz o descendente da mulher, essa mulher, de maneira figurada, ela não seria uma pessoa, mas seria um povo. E para entender isso, eu peço que você vá para Apocalipse. Capítulo 12. Olha só, versículo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Apocalipse 12, 1. Viu-se então um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então vamos entender isso aqui, né? Porque obviamente Apocalipse é um livro simbólico e claro que a gente não vai entender isso aqui de maneira literal. Que mulher literalmente se vestiria do sol? Né? Não faz sentido. Que mulher teria a lua debaixo dos pés e uma coroa com 12 estrelas na cabeça? Isso não faz sentido. Então, figuradamente, ele está falando de alguma coisa aqui. Eu quero que você lembre do sonho de José. Antes dele ser levado para o Egito, ele tem um sonho, que inclusive ele conta para o pai dele. Qual foi o sonho que José teve? Não, aí foi do faraó. Sim, que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam sobre ele. Então, no sonho de José, quem era o sol? Deus se ajoelhando sobre José? Era o pai dele, que era quem? Jacó. Quem era a lua? A mãe. E quem eram as 11 estrelas? Os irmãos. Então, o sol, a lua e 12 estrelas simboliza quem? O povo de Israel. Então, essa mulher que estava grávida era quem? Não, acabaram de dizer. Era o povo. Porque ele está simbolizando, quando ele fala o descendente da mulher, essa mulher figuradamente significa de onde Jesus viria. De que nação, de que povo. Ele viria de Israel. É o que está dizendo aqui, olha, eu vi, versículo 1. Um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Aí ele continua, versículo 2. Ela estava grávida e gritava dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. Aí ele continua. Vi também outro sinal, um grande dragão vermelho com 7 cabeças
10 chifres, e sobre a cabeça havia 7 coroas. Sua cauda arrastava terça parte das estrelas do céu. Quem é esse dragão? Quem? A serpente. Que ele vai falar mais na frente, né? Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Então, Jesus é o descendente da mulher. Que mulher? Israel. Que no Antigo Testamento, por várias vezes, é descrita como a esposa de Deus. É só você ver o livro de Oséias. O povo de Israel é descrito como a esposa de Deus. Que adultera com quê? Com outros deuses. Então, o descendente da mulher, que era Israel, é Jesus. Porque Jesus veio de Israel. Isso é tão perfeito e tão perfeitamente arranjado que não há como ser salvo ou ter salvação de outra maneira. Porque Deus havia dito que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A mulher é Israel. E o descendente de Israel é Jesus. Não tem como ser salvo de outra maneira. Não tem como esmagar a cabeça da serpente de outra maneira. Não há salvação em nenhum outro. Então, mais uma vez eu quero dizer, Deus está, volte para Gênesis, na sentença da serpente, restaurando a mulher. Como disse Lucas, aliás, como disse Isabel para Maria, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Porque ele é a salvação, a restauração de toda a humanidade. De todos os descendentes de Eva, que crerem no nome dele e que se renderem ao seu senhorio. Amém? Por último, ainda na sentença, versículo 15, Deus dizendo para a serpente, ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta, ou seja, a descendência da mulher, te ferirá a cabeça ou te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu quero que você preste atenção aqui numa coisa, porque o texto ele está escrito de trás para frente, né? Olha, ele te esmagará a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Que é uma coisa quase que ilógica, mas é escrito para que não ficasse bem claro o plano de Deus, porque ainda não ficaria claro, como não ficou. Mas a ideia é o seguinte, que, olhe para cá, imagine uma serpente venenosa picando o calcanhar de alguém. Se essa pessoa não tomar um remédio, um antídoto, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer, não é verdade? Então preste atenção. Imagine que aqui é o pé e aqui é a serpente. Ela pica no calcanhar. O corpo vai morrer, não vai? Só que ao morrer, esse pé que é extremamente pesado vai descer sobre a serpente e vai esmagá-la. O que significa dizer que a serpente vai picar o homem, mas a morte desse homem é que vai matar a serpente. Por isso que o texto está ao contrário. Ele te esmagará a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Mas ele está ao contrário de propósito. Porque o plano de Deus que foi revelado aos poucos, ele não poderia ser revelado aqui, de que era a morte do descendente da mulher
que esmagaria a serpente, senão ela ia fazer de tudo para não matar ele. Se ela fez de tudo para ele não entrar, quando ele entrou, a serpente fez de tudo para quê? Para matá-lo. Falando no ouvido dos fariseus o tempo todo, procurando uma maneira de matar Jesus. Mas se ela soubesse que era a morte dele que esmagaria a sua cabeça, ela não faria. Então é a morte do Filho de Deus, o descendente da mulher, que esmaga a cabeça da serpente. É pela morte que Jesus vence. É pela morte dele. Porque olha só, o veneno entrou aonde? Entrou num homem. E é na morte desse homem que a serpente é morta. Da mesma maneira que o veneno entra, a morte desse corpo envenenado esmaga a cabeça da serpente. O homem caiu e um homem morreu. E a morte desse homem esmagou a serpente. Ele te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A sentença da serpente aponta para Jesus. Não há outro que possa ser salvo. Nós falamos de antídoto, não foi? O antídoto para o veneno da serpente é a cruz. É a cruz. Eu quero que você abra em Números 21. Porque aconteceu algo bem parecido aqui. Em Números 21. O povo estava murmurando. E ele murmurou de maneira muito pesada, né? Ele estava no deserto. E Deus fazia cair pão do céu para eles. Ou seja, eles não trabalhavam. Eles não fabricavam o pão. E tinha pão todo dia para eles comerem. Mas olha o que eles disseram. Versículo 5 de Números 21. Todo mundo achou? É o 5º livro da Bíblia, né? Aliás, o 4º. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Números 21, versículo 5. E queixou-se de Deus, o povo, né? Queixou-se de Deus. E de Moisés. Olha o que o povo diz, ó. Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão e nem água. Estamos enjoados deste pão miserável. Foi isso que o povo disse do pão que Deus dava. Eu não vou nem entrar nisso, né? Que a gente também faz isso, né? Deus nos dá comida e nós estamos enjoados de pão, de ovo, de frango. Ao invés de agradecer porque tem, murmura porque só tem isso. Mas enfim, ser humano, né? Mas preste atenção. Preste atenção, versículo 6. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que começaram a morder as pessoas e morreu muita gente. Então o povo foi a Moisés e disse: pecamos, porque nos queixamos do Senhor e de ti. Ora ao Senhor para que afaste de nós essas serpentes. E Moisés orou ao povo. E o Senhor disse a Moisés: faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, ou seja, uma espécie de cruz. E acontecerá que todo aquele que for mordido e olhar para ela, a sua vida será preservada. Agora vá para João, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Todo mundo achou? Amém ou não amém? Amém ou misericórdia? Lembrem-se, Deus mandou Moisés pegar
uma serpente de bronze e colocar numa haste, uma espécie de cruz. Aí olha o que Jesus diz para Nicodemos no versículo 14. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Porque o antídoto para o veneno da antiga serpente é Jesus pregado na cruz. Só Ele pode esmagar a cabeça da serpente. Não há salvação em nenhum outro. Jesus é aquele que está sendo predito e prometido na sentença da serpente. Porque Deus não tinha um plano B. Jesus é o plano redentor de Deus. E como eu disse na semana passada, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o plano já era Jesus. E a sentença da serpente revela o plano de Deus. A morte do descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Amém? 3 lições importantes que eu gostaria que nós aprendêssemos com tudo isso. A primeira é que nada, meu irmão, nada que vem do inimigo pode ser bom. Mesmo que aparentemente possa parecer bom. Mesmo que aquilo que ele está nos oferecendo possa ser agradável aos olhos, possa parecer prazeroso, mas não vai ser bom. E não vai ser bom porque irá nos separar de Deus, assim como separou Eva de Deus. Mesmo que o fruto fosse bom, agradável, desejável, nada que venha do inimigo pode ser bom. Então lembre-se disso, o inimigo, o diabo, ele continua sendo nosso inimigo. E todas as estratégias, ou alusões, ou coisas que ele venha colocar em nossa mente, nos nossos ouvidos, são contrários à vontade de Deus. Porque tudo é tentando fazer com que os planos do Senhor sejam frustrados. Inclusive, os planos de Deus em nossas vidas. Não deem ouvidos às baboseiras da serpente, porque nada pode vir de bom do nosso inimigo. 2. O que a gente aprende com a maternidade de Eva? A gente aprende que não há pecados que não possam ser perdoados. Que Deus sempre irá nos restaurar, se assim nos arrependermos. Eva, ela tinha tudo para alguém dizer, olha, isso aí não tem mais jeito, porque foi através dela que o pecado entrou. E Deus fez um plano para que Eva pudesse ser restaurada. A gravidez de Eva era não apenas o plano, mas a sua esperança de restauração. Porque não há pecados que nós cometamos, que nós venhamos a cometer, que Deus não venha ou não possa perdoar. Por isso, lembre-se disso. Se algum dia passar pela sua cabeça, como eu estou imundo, como eu estou sujo, Deus não vai me perdoar mais, porque já é a 10ª milésima vez que eu caio nisso. Deus sempre irá te perdoar, se você se arrepender. Como João disse, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Não há pecados que Deus não possa perdoar. E por último, o descendente da mulher nos mostra que foi o próprio Deus que providenciou a nossa salvação. Ele é aquele através do qual os nossos pecados são perdoados. Porque o antídoto contra o veneno da serpente, é a cruz de Jesus.
é Jesus pendurado na cruz. E o seu sangue derramado, nos purificando de todos os nossos pecados. Lembre-se disso. Tudo aponta para Jesus. A sentença da serpente aponta para Jesus. A sentença da serpente aponta para como esse Deus bondoso, amoroso e gracioso iria remir a humanidade, começando por Eva. Nunca esqueça disso. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Fique de pé. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor providenciou a nossa restauração. Porque o Senhor não desampara aqueles que pecam. O Senhor mostrou para a própria Eva que se ela foi a porta do pecado, ela seria a porta da salvação. Porque o descendente dela viria para restaurar toda a humanidade. E esse descendente dela se chama Jesus. E ele veio. E a morte dele na cruz esmaga a serpente. Porque o antídoto é Jesus na cruz, o seu sangue. Faz com que nós, pecadores impuros, envenenados com o pecado, sejamos purificados e limpos e sarados desse veneno, pelo sangue dele derramado na cruz. Porque não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus. Ele é o plano perfeito, o plano redentor, o plano inicial, porque o Senhor não tem um plano B. Sempre foi Jesus. Às vezes as pessoas perguntam se não há como se salvar de outra maneira, e a resposta é essa, é muito clara: não há, porque só Jesus esmaga a cabeça da serpente. E através dele, do seu sacrifício, do seu sangue derramado na cruz, que nos lava, que nos limpa, que nos restaura. Como os apóstolos disseram em Atos, como Pedro disse em Atos capítulo 4, porque não há salvação em nenhum outro. Porque em cima no céu ou embaixo na terra, não há nenhum nome dado, nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, e esse nome é Jesus de Nazaré. É através dele que somos sarados e limpos, porque foi a sua morte que esmagou a cabeça da serpente. E hoje ela agoniza, até que venha o fim, onde ela será totalmente destruída. E não mais irá destilar o seu veneno. Porque estaremos para sempre restaurados na glória com o nosso Senhor, que morreu e nos remiu pelo seu sangue. E é isso que nós te agradecemos, e é isso, Senhor, que nós, dia após dia, semana após semana, a gente se reúne e vem até este lugar para celebrarmos a vitória do Senhor, que pela sua morte nos comprou, nos remiu e nos salvou. É isso que celebramos na ceia. Celebramos a morte do Senhor, porque a tua morte
trouxe a vitória, nos fez, como Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 11 diz, no capítulo 8 ele diz, que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque a tua morte trouxe vitória. Vitória sobre a morte, sobre o pecado, e o próprio Senhor venceu o diabo. Oh Deus, não nos deixa, Senhor, em momento nenhum, não nos deixa ser enganados pela antiga serpente, o nosso velho inimigo. Nos faz entender, ó Deus, que não importa qual pecado a gente tenha cometido, qual grave ele seja, o Senhor sempre estará pronto a nos restaurar se nos arrependermos. E nos faz, Senhor, a cada dia entender e perceber que só há salvação em Cristo Jesus. Nos abençoa, Senhor, que essa palavra penetre profundamente em nosso coração. Não nos deixe esquecer que isso não sai da nossa mente nem um segundo. Nos leva, Senhor, em paz para as nossas casas, protegidos e abençoados pelo Senhor. E eu especialmente te rogo pela nossa viagem, Senhor, nessa madrugada. Nos leva em paz, em proteção, que possamos chegar na tua santa paz, no nosso destino, e que nós também possamos ser guiados pelo Senhor no trajeto de volta. Em Jesus, Senhor, em teu nome, no nome do nosso Salvador, é que oramos, te bendizemos e agradecemos. Hoje e para todos sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. Amém.